Reagindo ao vídeo do grande professor Clóvis de Barros, onde ele afirma que o amor não pode ser o motivo para a vida. Será que você concorda com isso? O amor é um sentimento que vem e vai, por isso nós precisamos de algo para além do amor para poder conviver com outras pessoas. Nesse vídeo aqui eu vou fazer um react desse pequeno corte no canal do grande professor e filósofo Clóvis de Barros, falando sobre o amor. Será que ele pode ou não pode definir a nossa vida? Vamos pro vídeo! Maravilha, então nós vamos começar aqui a nossa live, né? E como eu falei, a primeira parte eu vou fazer aqui uma experiência diferente, tá? Eu vou trazer um react aqui na live. Eu já fiz alguns vídeos de react, depois eu disse, não é muito minha praia isso, é melhor eu trazer os conteúdos que eu já estudei, uma compreensão sobre diversas perspectivas, produzir meu conteúdo, né? Do que fazer react, mas esse vídeo ele foi um vídeo que me recordou um tema já trabalhado aqui no canal, então nós vamos discutir sobre ele aqui agora. Então, eu vou reagir a um vídeo, é um corte, tá? Isso é uma palestra, eu não posso definir o pensamento do professor Clóvis a uma palestra dele, tá certo? Nem também definir a palestra dele é um corte. Então, obviamente, isso daqui é um corte que o YouTube me sugeriu, e ele tem uma intencionalidade aqui, né? E o professor Clóvis de Barros, ele dispensa apresentações, ele é jornalista, ele é filósofo, está sempre aí presente nas redes sociais, na mídia, talvez hoje seja um dos maiores palestrantes que nós temos no Brasil, tá? E ele traz aí pensamentos muito, muito legais. Então, o que eu vou falar é restrito à mensagem que ele está trazendo aqui. E o tema do vídeo é: o amor não define a vida. O amor não define a vida. E aí ele vai fazer uma reflexão. Ele está falando sobre ética. Então a palestra fala sobre ética. Então esse corte ele tem um objetivo, tá certo? E bem interessante. Então, tendo feito essa introdução, de novo aqui, não é para fazer nenhum tipo de contraposição ao professor Clóvis de Barros, mas pensar o pensamento que ele traz, tá certo? Então, vamos aqui, ó. Vou soltar o vídeo. Agora, é claro, nem sempre amamos. O amor é escapadiço, o amor é resvaladiço, o amor acaba, o amor aparece sem que possamos controlar e vai embora para nosso desespero. E é por isso que a vida não pode ser completamente definida pelo... Aqui já tem uma primeira parte interessante, que ele está falando que o amor vem e vai, ele é escapadiço, ele passa, ele acaba, né? Então aqui nós temos que entender qual definição de amor o professor está utilizando. O que é que ele está chamando de amor? Esse é um primeiro questionamento que se faz, né? Porque dependendo de qual definição de amor a gente esteja falando, eu posso trazer, por exemplo, numa perspectiva religiosa, o amor jamais passará. Isso é, inclusive, um texto bíblico. Então, aquilo ali não é amor, aquilo não existe, ou é só um contexto religioso, é só um contexto para quem professa uma determinada fé. De novo, o professor está filosofando, tá certo? E ele está afirmando que o amor é escapadiço, ele passa, tá? Então, vamos seguir aqui no raciocínio do professor. Porque temos que conviver com muito mais gente do que aqueles que amamos. Quem é que você ama? Junte aí os três amores: desejo, alegria e preocupação. Junte os três. Quem é que você ama? Aqui nessa parte já fica uma definição. Eu não sei de qual base o professor Clóvis está trazendo isso, né? Mas ele fala sobre desejo, preocupação. Deixa eu voltar. Ele fala três tipos de amor. Ele fala de três tipos de amor. Desejo, alegria e preocupação. Junte os três. Quem é que você ama? Sim.
Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: quantas pessoas você ama na sua vida? Você vai contar. Considere os 3 tipos de amor: desejo, alegria e preocupação. Então, as pessoas com quem você deseja são pessoas que você ama. As pessoas com quem você tem alegria de estar são pessoas que você ama. E as pessoas com quem você se preocupa são pessoas que você ama. Aqui eu tenho que declarar minha total ignorância da referência que o professor Clóvis de Barros está trazendo isso. Ou se isso é uma filosofia criada por ele. Porque ele tem autoridade para filosofar. Ele é um filósofo muito reconhecido. Talvez ele esteja filosofando, trazendo uma teoria sobre os 3 tipos de amor. Tudo bem? Só que eu já recebi uma outra formação. Eu recebi uma formação de outros 3 tipos de amor, né? O amor eros, o amor fraterno, que agora eu não lembro, eros remete à mitologia, o amor fraterno e o amor ágape. O amor fraterno tem também uma expressão, mas agora eu não lembro. Então, percebe? Então, de novo, por isso que eu digo, quanto mais a gente lê, quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente conecta as coisas, a nossa percepção sobre as coisas vai mudando. A gente vai começando a ter inclusive uma percepção crítica. E, de novo, aqui eu não estou falando que ele está errado. Eu estou falando de onde ele está partindo. Ele está partindo que amor é desejo, alegria e preocupação. Ponto. E se você aplicar esse conceito de desejo, alegria e preocupação, você tem poucas pessoas que você ama. E aí o professor ele vai continuar dizendo o seguinte: nós temos que conviver com muito mais pessoas do que amamos. Porque se você for olhar, são poucas pessoas que realmente você tem desejo, que você tem alegria e que você tem preocupação. Aí ele vai seguir nessa linha de raciocínio. 5 pessoas? 10 pessoas? Ainda faltam os outros milhões. Só na China tem mais gente. E aí, como fazer para conviver sem amor? Aí essa pergunta é fundamental. Como fazer para conviver sem amor? Então, se as pessoas que eu amo é uma minoria, eu amo pouquíssimas pessoas, certo? Como é que eu faço para conviver com todas as outras? Aí vem um dilema, que aí ele vai introduzir justamente essa preocupação da moral e da ética. Tudo bem? Então vamos para frente aqui. E é claro, você só tem uma saída, já que o sentimento não ajuda. É encontrar uma solução. Aí, aqui tem já um ponto importante. Tem que encontrar uma saída se o sentimento não ajuda. Então, nas palavras do professor, ele está definindo o amor como um sentimento. Ele está, na concepção dessa fala, desse corte, o amor, para o professor Clóvis, é um sentimento. E aí eu discordo radicalmente. Não quer dizer que eu esteja certo e ele errado. Estou discordando. O amor é um sentimento. Então, eu fiz inclusive vídeo aqui no canal. Tá certo? Mas vai ficar ainda mais interessante esse corte do professor Clóvis. Então, ele diz: a gente tem que encontrar uma solução para além do sentimento. Isso fica um pouco claro, porque quando eu falo sobre desejo, quando eu falo sobre alegria e quando eu falo sobre preocupação, eu estou realmente falando de movimentos emocionais, de sentimentos, tá certo? E será que o amor é só isso? É só um sentimento? Então vamos lá. É encontrar uma solução, é usar a cachola, é usar a razão a serviço do aperfeiçoamento da convivência. E a razão compartilhada a serviço da convivência e do seu aperfeiçoamento é o que nós chamamos de ética. Perfeito. Aqui o que ele está trazendo? Ele está trazendo um real objeto da filosofia. Bom, de novo, quem sou eu? Né? Eu sou um curioso, eu amo textos de filosofia, amo filosofia, mas eu sou curioso, não conheço, não estudei filosofia como o professor Clóvis. Então quem sou eu? E aí ele está trazendo uma solução, né? Um problema, uma questão que a filosofia vem responder. Responder através do quê? Através do uso da razão para o desenvolvimento, para uma boa convivência. Então esse uso da razão é chamado de ética.
Então ele está introduzindo a ética numa perspectiva onde as pessoas, como conviver com as pessoas que você não ama. E isso é interessante, mas ao mesmo tempo, e sob a perspectiva filosófica está tudo ok. Agora, sobre a perspectiva do desenvolvimento integral e sobre a perspectiva da educação comportamental, eu tenho algumas restrições, tá? Vamos lá, vamos continuar. Ética é isso. Para quando o amor não existe ou não existe mais, e temos que continuar convivendo, temos que decidir racionalmente qual é o melhor jeito de conviver. E vamos todos juntos pensar na melhor forma de conviver, mesmo quando não amamos quem está do lado. A isso chamamos ética. Agora, qual é a graça da relação da ética com o amor? É que, muito embora amor e ética sejam coisas completamente diferentes, porque amor é sentimento que você não controla, e ética é raciocínio, é inteligência, é argumentação, é lógica. O amor é a referência para a ética. Já que não ama, faça como se amasse. O amor é o modelo de comportamento que a inteligência do homem procura imitar para viver e conviver bem. Exemplo. Toda vez que eu viajo, eu trago para minha filha um presente. Como eu viajo todo dia, eu trago um presente todo dia, o que desperta ciúme em quem está perto. E outro dia a própria... Eu recebi agora um feedback aqui que o áudio do vídeo estava baixo. Eu aumentei um pouquinho o áudio do vídeo. E aí o que é que o professor está falando aqui? Ele diz o seguinte: então nós vamos usar a razão para que eu possa conviver com quem eu não amo. Amor é sentimento, não se controla. De onde é que você tirou isso, professor? De onde é que você tirou isso? Está muito errado, professor Clóvis. E ética é razão. Aqui vem um elemento importante. Eu tive uma formação muito grande dentro da igreja. Eu fui missionário há muitos anos. E na igreja eu ouvia uma estrutura humana. Eu acredito que tenha sido a primeira estrutura de desenvolvimento humano que eu tenho aprendido. Que o homem ele possui 5 faculdades, tá certo? 2 faculdades, elas são faculdades elevadas, que é a inteligência e a vontade, a razão e a vontade. E 3 faculdades, elas foram comprometidas pelo estado de pecado do homem. Elas são decaídas, que é a imaginação, a afetividade e... Imaginação, afetividade, tem mais uma. Agora eu não vou lembrar. Imaginação, afetividade e tem mais uma. Eu não desenho aqui, me vem na hora e eu explico. Eu já vou lembrar. Imaginação, afetividade e tem mais uma aqui. Memória. Imaginação, afetividade e memória, certo? Então essas 3 faculdades, elas são decaídas. Enquanto que as outras 2, elas não são decaídas, elas são elevadas. E eu sempre me questionei de onde é que vinha essa estrutura que era ensinada dentro da igreja. Hoje eu sei de onde é que vem, ó. Aqui, ó. É provavelmente influenciado pela filosofia estoica, tá? O estoicismo, ele foi um período filosófico que ele foi justamente, ele pegou uma parte ali do início do cristianismo. Então, os filósofos estoicos, eles, muitos deles foram contemporâneos, né, dos primeiros cristãos. Então, com certeza, essa estrutura e esse pensamento filosófico foi herdado ali pela igreja, pelo próprio contexto cultural onde a igreja ela floresceu. O próprio Paulo ele diz isso. Ele diz que os judeus eles foram preparados para a mensagem cristã pela lei de Moisés, pelo Antigo Testamento, enquanto que os gregos foi preparado pela filosofia, como se Cristo fosse a resposta plena para a lei de Moisés, para os judeus, e para os gregos fosse a resposta plena ao que a filosofia buscava. Qual é a relevância que eu estou trazendo disso? A relevância que eu estou trazendo... Por que isso é relevante?
Não tem nenhuma questão aqui religiosa, cristianismo ou não cristianismo, tudo mais. Mas é um contexto de desenvolvimento onde eu acredito que a minha racionalidade e vontade, ela é suficiente para me elevar. E aqui tem um erro, tá certo? Tem um erro prático. Vamos lá, vamos continuar aqui com... Puxa, como você é generoso com a Natália. E eu tive que explicar, não há aqui generosidade nenhuma. O que há é amor. E o que é generosidade? Generosidade é virtude moral. Generosidade é imitação do comportamento de quem ama. Quem ama, dá. Porque ama. E quem não ama pode decidir dar também, na moral. E quando você dá na moral, você é generoso. Dá porque acha melhor dar, dá porque acha conveniente dar, dá porque pensou, articulou, sopesou, viu valores e decidiu dar. Esse é o generoso. Não é o meu caso, eu sou amoroso. Dou sem pensar, dou por amor. E aí ele vai começar a fazer uma relação entre virtudes, éticas e amor. Por exemplo, para a filha, ele não está sendo generoso, ele tá seguindo o sentimento, ele está sendo amoroso. Enquanto que para uma pessoa, ele pode pensar, o que é que eu faria pela minha filha? Eu vou fazer por essa pessoa. No momento em que eu faço essa escolha, eu estou fazendo na moral, eu estou fazendo de forma racional, eu estou escolhendo fazer. Eu não estou sentindo, eu estou escolhendo fazer, tá? Vamos avançar porque ele vai continuar brincando com isso. E aí, de novo, essa análise que eu estou fazendo aqui, ela tem que ser observada de uma forma com muito cuidado, porque eu entendo o que o professor está fazendo no sentido de brincar com as palavras, até de gerar o choque. O amor não define a vida, é assim que está o título no YouTube. Só que quando ele fala, não define completamente, porque existem outros aspectos. Então a gente faz isso quando está dando aula. Às vezes a gente faz uma afirmação para desconstruir uma coisa e construir outra, dentro de um contexto empírico ou dentro de um contexto prático, né? Então, há de se observar isso, tá bom? Ninguém está aqui dizendo, sabe de nada, estou chamando, pelo amor de Deus. Essa é a relação. Quer mais um exemplo? Você está apaixonado de novo. E aí você se pega fazendo coisas que até então não fazia. Nossa, você tem uma certa dignidade cultural, você conhecia o Godard a fundo, você fez curso de pintura na França, você já escreveu até romance, mas você está numa fila para comprar os últimos ingressos de um show que vai reunir os dois gigantes, Teló e Santana. Maravilhoso. Nossa, é surpreendente. Botaram você na rede, a tua foto ali, 4 horas na fila, últimos ingressos. Por amor a gente faz coisas que não faria. Por amor você acompanha Amor à Vida e lê as revistas que antecipam os capítulos. Por amor você vibra com as piruetas do teste de fidelidade. Mas esse amor acaba. E mesmo esse amor acabando, você pode continuar respeitando gostos, perfis, pensamentos, inclinações diferentes das tuas. Mas agora não é por amor, agora é na moral. E quando na moral você tolera tudo que é diferente de você, você chama isso de tolerância. Tolerância é virtude moral que imita o comportamento de quem ama e, amando, aceita toda a diversidade do amado. Espero que você tenha percebido que eu poderia continuar dando exemplos aqui. Mas você já entendeu que
A reflexão ética tem o amor como referência. E é claro que, se a ética é um esforço compartilhado para identificar a melhor maneira de conviver, cabe o tempo inteiro deixar claro para os outros o que nós esperamos das relações. A ética não é uma tabela pronta de certo e errado, mas é uma disposição de inteligência para discutir o certo e o errado. Afinal de contas, nós temos que encontrar soluções e caminhos para situações que não sabemos ainda se são certas ou erradas. Então, aqui cessa o corte do professor, porque aí ele vai continuar falando sobre ética. E aí, de novo, se talvez ele estivesse fazendo uma palestra sobre o amor, ele talvez não tivesse pego essa linha de raciocínio. Tudo bem? Como o objetivo da palestra dele é sobre ética, talvez ele tenha construído essa compreensão com base em alguma referência que, se a gente assistisse a palestra toda, talvez ele trouxesse, para aí chegar na importância da ética. Tá? Qual é a perspectiva aqui? Tem algumas críticas a esse trecho, a esse corte. Primeiro, o amor não é um sentimento. Vou repetir. Amor não é um sentimento. Amor é algo próprio da maturidade, tá? Que envolve alguém senhor de si, dono de si, capaz de fazer escolhas, certo? Então, o que o professor está chamando de ética, o que ele está chamando de ética e moral, é sim a própria expressão do amor, tá? Não sentimento. O amor, não, a gente não pode confundir amor com paixão. Não pode. É justamente isso que está na base, por exemplo, da fugacidade das relações da nossa sociedade hoje. Porque eu amo, eu quero ser feliz. Mas como assim? Você não vai viver uma relação que você vai ter o mesmo sentimento que você teve quando começou lá os primeiros meses de relacionamento. Isso não existe. Então, à medida que essa relação vai amadurecendo, né? À medida que ela vai amadurecendo, ela vai exigindo decisões, escolhas. Então, isso não é só em relação a pessoas, né? Isso não é só em relação a pessoas que eu não amo, não. Isso, inclusive, as pessoas que eu tenho prazer, desejo, alegria e preocupação. Vou pegar a preocupação. Quando ele fala de preocupação, provavelmente ele está falando de filhos. E aqui já vamos começar a meter o dedo na ferida. Com todo respeito a quem é o pai de pet. O amor exigido a um pai de pet nunca será igual a um amor exigido por um pai, de fato, de um ser humano. Nunca. Porque um pet, ele nunca vai ter a possibilidade de trazer algum tipo de frustração ou de tristeza ou de decepção para um pai como um filho. Então, quem é pai de pet não precisa ter um amor tão amadurecido do que quem é pai, desculpa aqui, tá? De verdade, de uma pessoa humana. Eu poderia falar dos bebês reborn. É claro que o amor a um bebê reborn, que é pai, agora tem que se respeitar, né? Então, mas percebe, não é a mesma coisa. Eu gosto das minhas plantas. Às vezes meus amigos brigam, você é pai de plantas. É muito mais fácil ser pai de plantas do que ser pai de pet. As escolhas, o que você tem que fazer, isso não é só para as pessoas que estão fora do seu círculo. Isso exige também as suas relações, inclusive essas, as que estão mais próximas. É por isso que tem um mestre acolá que ele nunca falou ame a humanidade. Ele sempre falou ame o próximo. Tá? Então esse é um ponto. O segundo ponto é, se a ética, né, seria ter o amor como referência e agir de forma racional,
isso quer dizer que essa proposta ela fracassa em si. Porque já é provado que o comportamento humano ele é muito menos racional do que o que a gente pensa. Eu trago isso aqui direto no canal. Então eu não posso crer que eu vou conseguir viver pela razão de forma ética 100% da minha vida. Não, eu preciso de um treinamento do que me é inconsciente, do que me é irracional. Aí eu tô falando aí dependendo do autor, chama de sistema intuitivo, chama de instintos e emoções. Então eu preciso de um processo de educação que está para além da racionalidade. Se assim fosse, bastava eu saber o que é certo a fazer, que certo eu faria. E nós sabemos que não é assim. Então, essa linha que o professor pegou faz sentido para explicar a importância da ética, mas sobre a dimensão da prática e da educação e do desenvolvimento integral, falha miseravelmente. Falha. Porque aí eu precisaria de um homem que fosse 100% racionalidade para que efetivamente ele vivesse esse tipo de ética. Então aqui a gente chega num terceiro tipo de definição de amor que eu já trouxe aqui no canal. Então, o amor, ele não é apenas sentimentos e instintos, certo? O amor são escolhas de um indivíduo amadurecido, mas mais do que isso, o amor é um estado de consciência. É quando eu passo a ter uma compreensão de mim e do outro, num outro nível, que é a partir desse nível de consciência que eu alcanço, minhas ações conscientes e inconscientes, todo o meu ser é direcionado para esse aspecto ético. E isso também vai aparecer na mensagem cristã, né? Se eu não me engano é Coríntios 13, que Paulo ele fala sobre isso, né? Inclusive ele discorda totalmente de Clóvis de Barros. Entre Clóvis de Barros e São Paulo. São Paulo está aí sendo lembrado há mais de 2000 anos. Eu não sei se o professor Clóvis de Barros vai durar 100. Mas entre Clóvis de Barros e São Paulo, eu prefiro ficar com São Paulo, que ele fala justamente sobre as características da caridade, né? A caridade é paciente, a caridade é bondosa, a caridade não tem inveja, a caridade não busca ansiosamente nada para si. E aí ele vai finalizar dizendo a caridade, o amor, aqui está se falando de outro tipo de amor, né? Que é o conceito de amor dentro do cristianismo, que é o amor ágape. Então, o amor jamais passará. Então, o que estamos falando aqui é de um amor que vamos voltar para o conceito de desenvolvimento que a gente tem aqui no canal de corpo físico, emocional, mental e espiritual. Nós estamos falando de um amor que é encontrado num desenvolvimento espiritual. Professor, você está querendo dizer que eu tenho que ser cristão? Não estou falando nada disso. Estou falando de consciência, de exercício de espiritualidade, tá? É isso que move pessoas que realmente mudaram o rumo da humanidade, tá certo? Estamos falando de um Gandhi da vida, estamos falando de uma Madre Teresa de Calcutá, e aí você pode escrever aí embaixo quem é uma pessoa que você vê que encontrou essa experiência desse amor em um nível de consciência, espiritualidade, consciência, tá? Elevada, que se elevou de tal forma que ele conseguiu viver esse amor em plenitude. Então escreva aqui no comentário, né, alguma personagem, alguém que é uma referência para você desse tipo de amor. E aí você percebe que esse corte trazido pelo professor Clóvis, ele é bastante limitado. Eu não posso dizer o seguinte, tudo bem, a quem eu não amo porque não sinto amor, aqui eu já reduzi o amor a um sentimento. É a mesma coisa dos neurocientistas dizerem que pets amam, porque o fluxo neural dos pets é igual ao fluxo neural de um ser humano quando está pensando no objeto do seu desejo, no crush,
na pessoa que você é apaixonada. Amor não é paixão. Vou repetir, amor não é paixão. Paixão é uma coisa maravilhosa, tá? Paixão é uma coisa maravilhosa, mas o amor é muito mais do que isso. Ele é muito maior do que isso. Tá? Que delícia, então. Espero que você tenha gostado desse corte. Se você gosta aqui, ó, desses react, eu posso trazer mais trechinhos de react, dos professores, desses professores que são mais filósofos, né? E talvez fique até um pouquinho mais claro o que é que eu estou propondo aqui no canal. Por que eu falo consciência, aprendizagem e treinamento? Não basta você aprender sobre amor, ética, moral. Você tem que elevar isso a uma experiência de espiritualidade, a uma prática de espiritualidade que vai ser aplicado no seu dia a dia, na sua rotina, tá? Então, eu espero que fique um pouquinho mais claro trazendo esses recortes. Coloca aqui sua opinião embaixo, o que é que você acha, se você concorda com o professor Clóvis, se você acha que o amor é um sentimento ou não, o que é que você entende sobre isso, sua opinião sobre esse ponto que eu trouxe, que eu vou ter o prazer de ler e responder a sua opinião aqui embaixo, beleza? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo de hoje. O vídeo de hoje é um corte da live que eu vou deixar recomendado aqui e também vou recomendar aqui um vídeo especial para você. E se inscreva no canal, Grande abraço.